Esses dias me bateu uma saudade danada da minha mãe. Aí eu fiquei pensando como é que era a vida quando eu era moleque e a gente convivia mais. Comenta aí, qual que é o estilo da sua mãe? Porque a minha mãe era sinistra, tá? Lá em casa eu tinha medo era da minha mãe, não era do meu pai. Eu cresci numa época em que as crianças tinham medo dos pais, entendeu? Tinha muito respeito também, mas também tinha medo, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? Hoje em dia, se o pai olhar atravessado pro moleque, já é considerado maltrato psicológico e tudo, né? Porra, a minha mãe me bateu de tudo, filho. Quer dizer, tudo que ela conseguia alcançar, né? E olha só, eu sempre fui colaborativo, tá? Eu sempre fui uma criança maravilhosa. Eu só era um pouquinho sonso, né? Porque eu queria viver a vida, entendeu? E os meus pais não queriam problema, então eles não deixavam fazer quase nada. E o único jeito que existia era fazer escondido. Mas aí, quando a informação chegava, porque sempre tem um X9, a chapa esquentava rapidinho, entendeu? Quando eu escutava minha mãe me chamando, cara, era um negócio tipo assim, ó, Diego! Quando ela alongava esse E do meio, eu já começava a pensar comigo mesmo, né? Onde foi que eu pequei dessa vez? Irmão, eu ia com a perninha tremenda, tá? Um cagaço colossal. Mas eu ia. Até porque se eu não fosse também, na minha cabeça, né? Se eu não fosse, era game over. Aí eu ia, né? Se eu estivesse na rua, por exemplo, com os amigos, eu saía do local pagando de machão, né? O que essa mulher quer dessa vez, cara? Pô, não pode ficar me tratando assim, não. Pô, já sou sujeito homem, tá achando que eu sou criança? Eu saía meio Bolsonaro do lugar, entendeu? Tem que mudar tudo isso que tá aí. Vou lá falar com essa comunista, tá ok? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E eu saía pisando pesado. Na frente dos amigos, todo mundo é leão, né? Agora, quando eu batia de frente com a minha mãe, aí eu era um cordeirinho e Jesus era meu pastor, entendeu? Meu irmão, eu tinha respeito muito grande pelos meus pais, mas pela minha mãe era respeito e cagaço, entendeu? E eu já chegava daquele jeito, né? Senhora, mandou chamar a mamãe. E olha só, agora a minha mãe tá uma seda, tá um amorzinho. Quando eu era moleque, irmão, era welcome to the jungle, entendeu? Não tinha papinho, não tinha perdão. Respondeu errado, vai ser cobrado. Aí ela começava, né? Onde você estava, Diego? E eu já aqui, ó, com cozinha aqui que não passava um átomo. Aí eu falava assim, não, pô, tava aqui na rua. E forçando a cara de inocente, sabendo que eu era culpado. O sangue gelado, já a perninha tremendo. E ela continuava, né? Onde é que você tava na rua que eu não te vi? E eu com todo jeitinho, tentando deschavar ela. Não, pô, tava aqui na esquina, aqui, pô. Aqui. Aí minha mãe, esquina onde? Não, pô, aqui, pô. Aqui aonde, Diego? Tava ali no Seu Geraldo, né? Seu Geraldo era uma birocha que tinha lá do lado de casa e lá tinha The King of Fighters 97. E eu era apaixonado por The King of Fighters 97. Aí, quando ela descobriu o meu delito, ela começava assim, eu já falei que eu não quero você socado no Seu Geraldo. Lá ele. E nisso ela já vinha aqui, ó, armando tapa, entendeu? O que você tava fazendo lá? Isso também é muito conhecido como checkmate, entendeu? Ela fazia aquilo só pra pegar você no raciocínio mesmo. Quer dizer, você ia apanhar e ainda ia ser quebrado na ideia, entendeu? Minha mãe é muito inteligente, cara. Cerebral pra caramba. Mas como ela fazia a pergunta, ficava aquele silêncio constrangedor, ficava chato não responder, né? E aí, nessas horas, o instinto de sobrevivência traz todas as coisas à mente do ser humano. Pra não apanhar, a criatividade rolava solta. Responde, Diego, o que você tava fazendo lá? E é claro que eu respondi, né? Eu tava evangelizando, mamãe. Tava espalhando a boa nova. Levando a palavra do Altíssimo para esses seres humanos tão necessitados de Deus. Deixa de palhaçada, menina. Você nem vai na igreja? E realmente eu não ia na igreja nessa época, mas tinha um programa na televisão chamado Sessão do Descarrego. Eu aprendi muito com aquele programa. E como ela ia perdendo a paciência, eu ia sentindo o pescoção chegando perto, sabe assim? E quando você tá muito perto da morte, você tem que tentar alguma coisa. Nessas situações eu falava até línguas estranhas. Ô, Rita lava saia na bacia, the king the power the money. Aí minha mãe, que isso, menino? E eu continuava, né? Tá ouvindo? É Jesus, mamãe. Ele tem uma palavra pra você. Ouve a palavra da salvação, varou. Um parêntese aqui, né? Pra mim, Deus fala que nem o Cid Moreira. Se você não conhecer o Cid Moreira, tenta imaginar o Seu Jorge, uma coisa assim. Esse é o melhor Cid Moreira que eu tô conseguindo entregar nesse momento, tá? Então, por favor, me ajuda com a sua imaginação. Perdoa teu filho pecador, bem-aventurado aquele que perdoa. E no final, pra ficar uma coisa bem forte, né, eu mandava um, ô glória. Talvez você esteja me achando covarde, né? Mas você não conheceu a minha mãe. Os moleques da minha rua tinham mais medo da minha mãe que de bala perdida, filho. Me julgar é fácil, difícil era ser eu. Aí eu voltava do transe. Aí ela, deixa de presepada, Diego. E aí eu tomava pescoção. Agora, você há de convir que fudida já tava. Então eu tinha que tentar alguma coisa. E a minha mãe, ela tinha um negócio que ela ameaçava você, tá? Ela falava assim, ó, vem aqui, se eu for aí, eu vou bater mais. Aí na minha cabeça eu ficava assim, se eu for, eu morro. E se eu correr, eu também morro? Pô, será que se eu ficar parado, ela esquece? Porque é foda, né? Pensa comigo. Dentro de você, o pensamento é aquele, né? Pois é, eu não vi vantagem, não. De eu ter que ir aí apanhar ainda. Isso é uma coisa meio de otário, não? Eu vou agradecer o convite, não precisa pra mim, não, tá? Só que como eu tinha que resolver aquele quebra-cabeça, eu desenvolvi a minha própria forma de lidar com essa situação. Então eu fugia, mas indo na direção dela, entendeu? Porque toda vez que ela me chamava pra apanhar, tinha um vãozinho, um espacinho que ficava entre ela e o portão, entre ela e a parede, entre ela e a porta. Sempre tinha, cara. Ah, eu ia correndo rápido e passava naquele espacinho vazio. Mas se você for fazer isso em casa, você tem que dosar a rapidez, entendeu? Não pode ser nem tão devagar que ela acerte em cheio e nem tão rápido que ela erre a primeira lapada. A primeira tem que pegar de raspão só pra dar aquela reduzida no ódio, tá? Porque uma boa cota da raiva já vai ali mesmo. Eu sei que tem muito mamãe que tá assistindo isso aqui que vai utilizar essa técnica com a esposa, não é com a mãe, não. E aí quando minha mãe vinha pra completar, eu falava, calma, mãe.
você tá nervosa. E acredite você ou não, isso ajudava muito, na maior parte das vezes, porque tinha vezes que realmente não ajudava. Porque olha só, a minha mãe, ela tem 1,57 de altura. Ela é pequenininha, mas ela tem técnicas, tá? Então ela tinha que querer não levar a coisa pra frente. Porque se ela quisesse, ia ficar ruim pra mim de qualquer jeito. Pra você ter uma ideia da eficiência da minha mãe, cara, ela desenvolveu uma habilidade única de jogar o chinelo e ele sempre bater chapado. Nunca batia de lado, nunca batia de quina, sempre era chapado. Parecia o Roberto Carlos batendo falta, filho. Tu via ela lançando, tu já pensava, ih, essa ela vai errar. Tu ficava que nem o goleiro, né? Olhava a trajetória e falava, ih, vai pra fora. Mas o chinelo fazia curva e batia chapado. Você só sentia aquela ardência, o olho lacrimejando sozinho, né? Por fora era a atitude do guerreiro. Nem doeu, não doeu. Agora, por dentro, você estava mortificado e estupefato ao mesmo tempo. Como é que ela acertou de novo? E eu tomava porque eu era atrevido. Deus tem essa curiosa mania de botar um filho atrevido com uma mãe sinistra, né? Eu era tão atrevido que eu ousava pedir dinheiro pra minha mãe. Meu pai era mais mão aberta, entendeu? Agora, minha mãe, filho... Ela tinha dinheiro escondido na casa inteira e você podia chamar quem você quisesse, que não ia encontrar o dinheiro. E outro detalhe, ela nunca tinha dinheiro, entendeu? Aí eu chegava pra ela e falava, pô, mãe, me dá um dinheiro aí. Aí ela, com toda aquela doçura, né, dizia, só se eu tirar do meu rabo. Ou então ela falava assim, você tá achando que eu tô rodando a bolsinha, garoto? Minha mãe era foda, cara. Minha mãe não dava mole pra ninguém, filho. E meu pai, então, fim de semana? Não tem essa de ficar deitadão no sofá, não, nada disso. Ela sempre arranjava alguma coisa pra ele fazer. Arranjava e ainda arranja. Ele até tentava, não enrolava, não fazia, mas aí ela ficava cobrando. E era de tudo mesmo, tá? Por exemplo, tá tudo certo na casa? Então vamos mudar os móveis de lugar. Pronto, não tem mais móvel pra mudar de lugar? Então vamos mudar a cor das paredes. Ela sempre arranjava alguma coisa, cara. Sempre botava a gente pra trabalhar, entendeu? O meu pai, fim de semana cedo, ele já ganhava o caminho dele pra pelado. Porque ele sabia que se ele ficasse em casa, ia aparecer alguma coisa, uma obra, uma louça, uma discussão, alguma coisa tinha que ter. A minha mãe não conseguia simplesmente ver ele quieto, entendeu, cara? Parece que eu tô vendo agora, aqui na minha frente, minha mãe chamando, né? Chico! E meu pai desatento, né? Sempre tomava susto. Que foi, Daci? Mulher caningada. Sabe por quê? Porque pra minha mãe não tem essa coisa de esperar. Pra minha mãe tem que ser na hora, o negócio tem que ser feito logo. Minha mãe não sabe esperar, filho. Agora, o meu pai, se depender dele, tem coisas que você só vai esperar mesmo, elas não vão acontecer. Meu pai tem essa coisa que pra ele, certas coisas só imaginar tá bom, entendeu? Tá bom. A minha mãe não. A minha mãe quer ver o negócio acontecendo. Lá em casa, cara, quem mandava era a minha mãe. Mandava e manda ainda. Manda muito. Me deu uma saudade danada da minha mãe. Tanto que eu fiz esse vídeo aqui. Se você tiver com a sua mãe aí por perto, aproveita, tá? A minha hoje mora longe de mim e faz muita falta. E eu acho que eu tive muita sorte na minha vida, porque além da minha mãe, Cida, a vida me deu mulheres que foram muito boas pra mim, como mães. A tia Rosane, a Verusca, a tia Ana, e eu também sinto muita saudade delas. E esses dias, pensando, eu percebi que a vida passa muito rápido. E quando a gente para pra ver, um monte de coisas pelas quais a gente lutou tanto, nem eram tão importantes assim, né? Quando a gente pensa na própria vida, são essas pessoas, são os momentos que a gente viveu com elas que realmente são importantes. Os judeus dizem que Deus não podia estar em todos os lugares e foi por isso que ele inventou as mães. E eu acho que eles têm razão. Eu te amo, mãe. Um beijo para todas as minhas mães e para todas as mães que estiverem assistindo esse vídeo. Porque Dia das Mães é todo dia. E a gente se vê no vídeo 174. Um abraço e tchau, tchau.